Olá, estudantes da Palavra de Deus, bom dia, um feliz despertar a você com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar mais um passo em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Hoje nosso estudo será no capítulo 21 de 1 Crônicas, com o tema Por que Davi pecou ao fazer o censo? Ou seja, contar a quantidade do seu exército, de soldados no seu exército e também do povo. Vamos conhecer os ensinamentos deste capítulo 21. Por que orar e vigiar continuamente é tão necessário e importante em nossa vida cristã? Nosso Senhor Jesus fez questão de deixar bem claro que só estaremos seguros diante das tentações se estivermos em oração e vigilantes. Ou seja, como Jesus disse, vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Mateus 26, 41. Precisamos estar sempre alerta. Sabe quando o perigo é maior? O perigo é ainda maior depois que alcançamos vitórias e desfrutamos de bonança, pois temos a triste tendência de relaxarmos e passar a confiar em nós mesmos e até nos encher de orgulho carnal. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi e que vamos ver no capítulo e estudo de hoje. O capítulo 21 de 1 Crônicas relata o pecado do rei Davi ao realizar um censo, um recenseamento do povo de Israel e as consequências divinas deste ato. O estudo do capítulo foca em temas como soberania de Deus, a tentação de Satanás, a importância do arrependimento e o valor da obediência motivada pela fé. O principal erro de Davi ao realizar a contagem do povo foi a sua motivação de orgulho e autossuficiência, em vez de confiança em Deus. Aqui que mora o perigo, viu? Orgulho, autossuficiência. A ação em si não era necessariamente proibida. Outros censos já haviam sido feitos anteriormente, como relatado no livro de Números, que já estudamos. Mas o coração e a intenção de Davi, neste censo, estavam errados e motivados, como já falamos, por orgulho e autossuficiência. Davi queria saber o tamanho exato do seu exército para se gloriar do seu poderio militar, da sua própria força. Como nós já vimos, Davi estava conquistando todas as nações, estava se fortalecendo e agora passou a esquecer-se de que a verdadeira força de Israel vinha, ou seja, provinha de Deus. Davi agiu por iniciativa própria, mais uma vez não consultou a Deus, e até ignorou o conselho contrário do seu comandante Joabe, que nesta ocasião se colocou contra, mas sendo submisso, teve que aceitar a ordem de Davi, mas Davi não reconheceu que tal ato seria um pecado. Essa é a introdução, um resumo, um epílogo do nosso estudo do capítulo 21. Aproveite, deixe o seu joinha, compartilhe esse estudo e se inscreva se ainda não é inscrito. Vamos aos comentários principais dos versículos para o contexto da época em que foi escrito. A inclusão deste acontecimento aqui parece que o cronista o inclui a fim de esclarecer a compra do terreno no qual o templo seria construído. Então esse é o foco principal, tá? O verso 1 destaca o seguinte: Satanás se levantou, ou seja, como um adversário de Davi.
colocou agora esta cilada diante de Davi. Portanto, aqui vem a advertência de Jesus, para que estejamos vigilantes, sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão ao nosso redor. Davi estava agora em um momento cômodo, se acomodou, deixou de vigiar e caiu na cilada do inimigo. O verso 3 destaca que o levantamento do censo em Israel só poderia ser feito por ordem divina explícita. O que não foi neste caso, partiu do coração de Davi e de seu orgulho, neste momento da sua vida. Versos 3 a 5, fala-nos de Joabe, que ficou apreensivo quanto a esta ordem, e foi contra a ordem de Davi. Versos 6 e 7, os homens de Levi, dedicados que eram ao sacerdote, eram comumente isentos do serviço militar. O cronista, no verso 6, acrescenta que Joabe isentou Levi e Benjamim da contagem. No verso 7, encontramos a declaração que isto desagradou a Deus, ou seja, esta ordem de Davi. Tá? Isto não está no livro de Samuel, só aqui. O verso 8 agora vem o reconhecimento de Davi. Muito pequei, perdoes, procedi loucamente. Bom, como já ficou destacado também, Davi errou várias vezes. Principalmente quando ele esqueceu de buscar a direção de Deus. Mas também encontramos uma qualidade admirável em Davi. Quando errava, ele era divertido e humilhava-se, reconhecia seu pecado, fazia restituição, assumia sua culpa, nunca se justificava, nunca atribuía a culpa a outro, orava pedindo purificação de sua iniquidade. São pontos de destaque na conduta de Davi diante de suas falhas e seus pecados. Davi alcançou a misericórdia de Deus, porque ele deu estes passos. E fica a lição para mim e para você, ok? Então, agora vem a consequência. Deus disse a Davi que ele teria que escolher entre três castigos, né? Ou lição. Então, Davi escolheu cair nas mãos do Senhor, ele disse, que é misericordioso. Davi não fez uma escolha direta entre os três juízos. Ele preferiu que seu caso ficasse nas mãos de Deus e não dos homens. Ok? Davi conhecia a misericórdia do Senhor, um Deus que perdoa. Até mesmo quando Deus o estava castigando, Davi confiou nele, em vez de ter confiança nos homens. Conforme os versos 13 e 14. O verso 15, o Senhor demanda do ser humano certas condições para que ele haja de uma maneira ou de outra. Uma delas é a oração, pois frequentemente Deus escolhe agir em casos específicos de acordo com a maneira como o indivíduo clama. Aqui nós encontramos, no verso 17, chamando o seu povo de ovelhas, Davi considerava-se seu pastor. Davi reconheceu que o pecado era dele. Mas nós vamos ver a seguir que houve ali uma praga onde pessoas foram também punidas. Dá a entender que existe uma injustiça da parte de Deus, se Davi havia errado, porque outros pagaram pelo pecado. Mas nós vamos ver por quê, tá bom? Então Davi ergueu um altar
eira de Ornã, chamada de Araúna, lá no livro de Samuel. Na eira de Ornã, ali Davi ergueu um altar ao Senhor para que fosse oferecido ali um sacrifício. Esse lugar de julgamento se tornou um lugar de graça e de perdão. Versos 20 e 21 destaca Ornã trilhando o trigo ali na sua terra. E ali ele viu o anjo com a espada desembainhada. A intenção, nos versos 22 e 23, de Davi era construir o altar precisamente neste lugar, pois foi onde se pôs o anjo com a espada desembainhada. Este lugar era histórico. No passado, Abraão havia se preparado ali para oferecer Isaque como sacrifício a Deus. Olha que interessante. Destaque, curiosidade. Não havia melhor lugar que este santo lugar para Davi erguer um altar no qual expiasse os seus pecados e livrasse a nação desta praga. No verso 24, Davi novamente mostrou uma clara percepção da essência do sacrifício. Ele não ofereceria um sacrifício que não lhe custasse nada. Mais uma lição para nós, né? Agora, versos 28, aqui nós encontramos que no verso 26, desceu fogo do céu, ressalta a aprovação divina, bem como a santidade do local. E esse acontecimento, portanto, conforme o autor de Crônicas, ele procurava destacar que aquele local seria o local da dedicação para a construção do templo que Davi almejava, mas que seu filho construiria. E fechando este tópico, o verso 30, não podia Davi ir ali. Era costume de Davi oferecer holocaustos no altar de Gibeão, em vez de Jerusalém. No entanto, ele não arriscaria ir a Gibeão desta vez, tendo em vista o julgamento que Deus estava prestes a realizar na terra. Ele entendia que seus holocaustos tinham de ser oferecidos onde ele estava, na eira de Ornã. Se você quer acompanhar este estudo em texto, lendo, você tem o estudo completo no blog da Jornada Bíblica Despertar com Deus. É só dar uma passadinha lá e que você tem acesso a todos os estudos para leitura, tá ok? Agora vamos para o livro Profetas, Patriarcas e Profetas, sobre este episódio do capítulo 21. O perigo do orgulho. Com o objetivo de estender suas conquistas entre as nações estrangeiras, Davi resolveu aumentar seu exército, exigindo o trabalho militar de todos os que estivessem em idade conveniente. Para levar isto a efeito, tornou-se necessário fazer o censo da população. Foram o orgulho e a ambição que motivaram este ato do rei. A contagem do povo mostraria o contraste entre a fraqueza do reino, quando Davi subiu ao trono, e sua força e prosperidade sob seu governo. E isto teria a tendência de fomentar ainda mais a confiança em si mesmo, que já era grande, tanto do rei como do povo. Dizem as Escrituras: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. A prosperidade de Israel sob o governo de Davi fora devida à bênção de Deus, em vez de atribuível à habilidade do rei ou à força dos seus exércitos. Aqui que estava o problema, né? Mas o aumento dos recursos militares do reino daria às nações circunvizinhas a impressão de que a confiança de Israel estava em seus exércitos e não no poder de Jeová. A contagem não estava terminada quando Davi se convenceu de seu pecado. Condenando-se a si mesmo, disse Davi a Deus:
Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora sê servido tirar a iniquidade de teu servo, porque obrei muito loucamente. Na manhã seguinte foi levada uma mensagem a Davi pelo profeta Gade. Assim diz o Senhor: escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante de teus adversários, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, o anjo do Senhor destruam os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou, disse o profeta. O levantamento do censo causara descontentamento entre o povo. Agora vem aqui, porque a punição não veio somente a Davi. O levantamento do censo causara descontentamento entre o povo. Todavia, eles próprios tinham acariciado os mesmos pecados que determinaram a ação de Davi. Assim como o Senhor, pelo pecado de Absalão, trouxe juízo sobre Davi, assim, pelo erro de Davi, ele puniu os pecados de Israel. Então não era só Davi que estava orgulhoso. Havia muitos na nação que também estavam. O anjo destruidor detivera-se em seu caminho fora de Jerusalém. Ele ficou sobre o monte Moriá, na ilha de Ornã, o Jebuseu. Por indicação do profeta, Davi foi ao monte e ali construiu um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O local em que o altar foi construído, e que dali em diante seria para sempre considerado terra santa, foi oferecido ao rei por Ornã como presente. Mas o rei recusou-se a recebê-lo deste modo. Pelo seu valor, a quero comprar, disse ele. Não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça sacrifício, holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Este local, memorável como o sítio em que Abraão construíra o altar para oferecer seu filho, e agora consagrado por este grande livramento, foi depois escolhido como local do templo construído por Salomão. Fecha aqui esse texto na página 749 e esclarece exatamente o propósito do cronista em destacar este acontecimento no reinado de Davi, para mostrar exatamente o local em que o templo seria construído. Agora, quais são as lições deste capítulo para aplicação hoje em nossas vidas? Pecado é mais do que transgressão da lei. Você pode se perguntar, qual lei Davi transgrediu em 1 Crônicas 21? Não há evidências de que ele tenha desobedecido à lei moral ou cerimonial. Diz o teólogo apóstolo Paulo em Romanos 14, 23, que tudo que não provém de fé é pecado. O fato de Davi fazer a contagem de Israel, algo sem malícia, constituiu pecado por não ter sido uma influência divina. Não se originou da fé, mas da própria justiça. Como já falamos do orgulho, a justiça própria, que é como trapo de imundícia. Além de Joabe ter lhe alertado, houve uma insistência própria de Davi. Ele tomou a decisão sem consultar a Deus, e assim, independente de Deus, lhe parecia fazer o certo. Portanto, por isso, pecado não é só praticar o mal, é qualquer coisa que se faz sem consultar e sem depender de Deus. Olha que interessante isto. Preste bem atenção. Quando assumimos o controle da vida por conta própria, deixamos Deus de lado, nos afastamos dele. Então, é assim que pecado é mais que transgressão da lei.
é o afastamento de Deus, mesmo fazendo coisas que não ferem a moral e nem os princípios divinos. Tudo o que eu fizer sem estar conectado com Deus, através de Cristo, sob a influência do Espírito Santo, constitui pecado perante Deus. Por quê? Porque pecado é mais do que transgressão da lei. É a dependência do eu. Portanto, analise comigo. Quanto das 24 horas de ontem você dependeu de Deus? O que você precisa mudar agora para que hoje não te afaste nenhum instante dele? A Bíblia insiste para orarmos sem cessar. 1 Tessalonicenses 4,17. Orar em todo o tempo, Efésios 6,18. A questão é, você está disposto? A ocupação de Satanás é provocar as pessoas, influenciando-as ao pecado, para causar a maior desgraça na vida humana, inclusive de terceiros, como vimos neste capítulo. Satanás induz as pessoas a tomarem decisões à parte de Deus. Decisões aparentemente inofensivas. Não, isso não tem problema. Mesmo assim, Deus sempre tem alguém para alertar quanto ao erro, protestando contra atitudes individualistas e egoístas. Quando se ignora tal alerta, Deus se decepciona com a atitude independente. O cerne da contagem do povo de Israel, por Davi, valorizava o potencial militar da nação, o qual tornou-se motivo de orgulho depois de tantas vitórias registradas nos capítulos anteriores. Foi Satanás quem induziu este sentimento. O orgulho surgiu com ele no céu, vindo a tirá-lo de lá para a terra, onde encontrou espaço através da tentação proposta a Eva. Satanás é o verdadeiro agente maligno que se aproveitou do orgulho de Davi para seu mal. O cronista reinterpretou, clareou e explicou a permissão divina, registrada em 2 Samuel 24, verso 1, como um evento no qual Satanás arranja espaço para agir e tentar os seres humanos. Até então, o conceito de Satanás não era muito claro para as pessoas, tanto é que é só em Jó, capítulo 1 e 2, e aqui neste capítulo, e Zacarias 3, que se fala abertamente sobre ele. No Antigo Testamento, ele é mais como um promotor público celestial do que um grande inimigo de Deus e dos homens. No Novo Testamento já ficou mais evidente quem ele é, pois agiu mais intensamente na vida das pessoas e contra Jesus, o Filho de Deus. Enfim, seguindo esta sequência, Mark Bubeck disse que as atividades ofensivas e patentes de Satanás e dos demônios serão muito mais acentuadas à medida que se aproxima a hora final. Interessante é que Deus dá a oportunidade a Davi de reconhecer o seu erro, ele se arrepende. Esta é uma qualidade admirável que devemos aprender. O pecador deve suplicar, implorar pelo perdão diretamente a Deus. Porém, Deus mostra que todo erro, por menor que seja, tem terríveis consequências, a qual ele nunca deve questionar, mas reconhecer. Então, Deus concede o perdão. Ele limita as consequências da independência do pecador. É preciso olhar ao sacrifício de Cristo para que a praga do pecado cesse, não só em nossa vida, mas também na vida das pessoas que estão próximas. Temos muito que aprender deste capítulo. Como seria bom se reconhecêssemos que pecado não é só não fazer coisas erradas, mas também é depender de nós mesmos para fazer o que parece certo. Quão bom seria se, ao vermos as consequências do pecado, tomássemos a atitude certa imediatamente a fim de impedir que as tragédias do pecado se alastrem na sociedade. Devemos depender de Deus mais do que nunca para vencer.
Deus quer nos dar a vitória por meio do sangue de Cristo. Clame por Ele. Eu aprendi muito com o capítulo de hoje. E você? Também? Fechando nossa reflexão, cada dia enfrentamos novos desafios, novas situações e a partir daí, nossas intenções são provadas. Pediremos a Deus para nos conduzir ou faremos tudo conforme nossa vontade? Mesmo um homem segundo o coração de Deus, como Davi, não escapou de ser incitado por Satanás. Davi resolveu levantar um censo, impulsionado pelo orgulho, e apesar de Joabe ter lhe advertido sobre o mal, Davi usou de seu título e posição para que sua palavra prevalecesse. Queridos, precisamos proteger as entradas da alma com as mesmas armas usadas por Jesus. Quando no deserto da tentação, Jesus venceu Satanás através da tríplice estratégia: jejum, oração e o uso correto do está escrito, a palavra. Se dizemos servir a Deus, mas não temos uma experiência relacional com Ele todos os dias, com certeza nos tornaremos alvo fácil para o maligno, contra os nossos irmãos e contra a nossa própria salvação. A verdadeira sabedoria jamais é concedida para atender ao capricho humano, mas é liberalmente concedida àquele que teme ao Senhor, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mesmo em meio ao juízo, a misericórdia de Deus prevalece, e Ele oferece um caminho para a reconciliação e o perdão, quando há arrependimento sincero. Que eu e você sejamos transformados pelo Espírito Santo, e a nossa vida seja sempre uma oferta agradável ao Senhor. Vigiemos e oremos. Amém. Olha, que lições profundas, solenes encontramos no estudo de hoje. Fique com este pensamento. É tempo de estar com os 2 pés dentro da igreja, os 2 olhos na Bíblia e os 2 joelhos no chão em oração. Achei muito interessante. Este pensamento é sublime, né? Muito bem. Agora chegou o momento de falarmos com Deus, depois de ouvir a voz dele em sua palavra no capítulo e estudo de hoje. Oremos. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo repouso, pelo descanso e o despertar deste novo dia. Obrigado por sua misericórdia que se renovam a cada manhã. Senhor, ajude-nos para que possamos entender que separados de Ti, estamos, Senhor, a todo tempo correndo perigo, pois o inimigo não descansa, não dá trégua, está ao nosso encalço todos os momentos. Por isso, Senhor, ajude-nos para que jamais saiamos à Sua presença, que possamos estar vigilantes, alertas, que a Sua palavra esteja sempre em nossa mente, em nosso coração e também em nossa boca, diante das tentações, diante das armadilhas e ciladas, que possamos ter, Senhor, o auxílio do Teu Espírito Santo, para que sejamos guardados e protegidos. Fica conosco, Pai querido, e mais este dia te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, fechamos mais um capítulo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia. Não esqueça, deixe o seu joinha, compartilhe, o seu comentário também será muito importante para ajudar, apoiar este canal da Jornada Bíblica. Até o próximo estudo com a graça de Deus. Amém. Tchau, tchau.